Estou sozinho, preso nesta noite sem fim. A escuridão paira sobre mim como um manto sinistro, e a solidão é minha única companhia. Não há ninguém por perto, exceto eu, um velho atendente de posto de gasolina, contando as horas para o dia do meu aniversário, que se aproxima rapidamente. Mas o tempo parece se arrastar, como se estivesse sendo esticado além do normal, e cada minuto parece uma eternidade. Enquanto aguardo ansiosamente um novo dia, estranhos eventos começam a ocorrer ao meu redor. As luzes piscam de forma irregular, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Clientes entram e saem do posto de gasolina, deixando para trás uma sensação de vazio e desolação que ecoa pela noite. E então, como se estivesse preso em um pesadelo interminável, me vejo revivendo os mesmos momentos aterrorizantes uma e outra vez. À medida que a noite avança, minha mente se enche de medo e paranoia. A sensação de que algo terrível está prestes a acontecer me consome, e eu me vejo envolto em um estado de puro desespero. Enquanto exploro os arredores do posto de gasolina, descubro pistas perturbadoras que apontam para um segredo sombrio enterrado sob as fundações do estabelecimento. Cada vez que o relógio avança, me vejo confrontado com o mesmo terror implacável, como se estivesse preso em um looping temporal sinistro. Sombras se contorcem e se movem nas paredes, objetos são deslocados misteriosamente e vozes sussurram ao meu redor. O ar está impregnado com uma sensação de inquietude, como se houvesse algo espreitando nas sombras, aguardando o momento certo para se manifestar. No clímax da minha jornada, faço uma descoberta surpreendente que muda completamente minha compreensão da situação. Percebo que os espíritos que assombram o posto de gasolina não são apenas almas perdidas em busca de redenção, mas sim entidades malignas determinadas a me manter preso em seu domínio para sempre. Enquanto o sol começa a surgir no horizonte distante, sinto um alívio momentâneo ao ver a luz do dia. Mas minha alegria é de curta duração quando percebo que os espíritos malignos que me assombram não desapareceram com a chegada da manhã. Pelo contrário, eles parecem ainda mais poderosos e determinados do que nunca, preparados para perseguir-me até os confins da terra. Com um último olhar para trás, parto do posto de gasolina, deixando para trás os horrores da noite anterior. Mas, à medida que me afasto, sinto uma sensação de que essa não será a última vez que enfrentarei os espíritos malignos que me assombram. Eles me seguirão onde quer que eu vá, aguardando pacientemente o momento certo para se manifestar e arrastar-me de volta para o abismo do qual mal escapei. Enquanto Jack dirige pela estrada deserta, a tensão no carro é palpável. Cada membro do grupo está perdido em seus próprios pensamentos, assombrados pela experiência traumática que acabaram de enfrentar. O rádio está silencioso, a música sendo substituída pelo som monótono dos pneus girando na estrada áspera. Sarah olha pela janela, seus olhos perdidos na escuridão além. Ela se pergunta se eles realmente escaparam do espírito vingativo ou se ele ainda está lá fora, esperando por sua próxima oportunidade de atacar. Seu coração bate rápido em seu peito, a adrenalina da luta ainda pulsando em suas veias. Mark está sentado no banco de trás, sua expressão sombria à luz fraca do interior do carro. Ele se lembra dos momentos de terror no posto de gasolina, as imagens assustadoras ainda frescas em sua mente. Ele se pergunta se eles teriam sobrevivido se não tivessem encontrado uma maneira de derrotar o espírito vingativo. Lisa está ao lado dele, seu olhar fixo no horizonte distante. Ela se pergunta como eles podem voltar ao normal depois do que aconteceu. Ela se pergunta se algum deles será o mesmo depois dessa noite de horror. Ela se pergunta se o medo sempre será uma parte de suas vidas agora. Chris está no banco do passageiro, seus dedos batendo nervosamente no volante. Ele se pergunta se o que aconteceu no posto de gasolina foi real ou apenas uma ilusão. Ele se pergunta se eles realmente derrotaram o espírito vingativo ou se ele apenas os deixou ir por enquanto. Ele se pergunta se algum dia poderá escapar do medo que agora se enraizou em sua mente. Enquanto Jack dirige pela estrada deserta, ele sabe que eles nunca serão os mesmos depois dessa noite. Ele sabe que o terror que enfrentaram deixará cicatrizes profundas em suas almas. Ele sabe que o medo sempre estará à espreita nas sombras, esperando por sua próxima oportunidade de atacar. Mas ele também sabe que, enquanto estiverem juntos, eles podem enfrentar qualquer coisa. Ele sabe que a amizade deles é mais forte do que qualquer horror que o mundo possa lançar em seu caminho. Ele sabe que, enquanto estiverem unidos, eles podem encontrar a coragem para enfrentar o desconhecido e emergir do outro lado mais fortes do que nunca. O ar gélido da noite envolve o posto de gasolina abandonado, lançando sombras sinistras sobre a estrutura desolada.
No interior, encontro-me sentado em uma cadeira velha, enfrentando o bloqueio criativo que ameaça minha carreira como escritor. Determinado a buscar inspiração em um lugar improvável, decido passar uma noite solitária neste posto de gasolina esquecido pelo tempo. As luzes fracas do poste de gasolina tremeluzem, criando um jogo de sombras que dançam pelas paredes empoeiradas. Respiro fundo, tentando afastar a sensação de inquietação que se apodera de mim. Puxo uma folha de papel em branco e uma caneta, preparando-me para mergulhar em meu trabalho. A caneta toca o papel, mas meus pensamentos estão vazios, minha mente uma tela em branco esperando para ser preenchida. Olho para o rádio antigo que repousa na prateleira ao lado, perguntando-me se talvez uma mudança de ambiente possa despertar minha imaginação. Com um suspiro, estendo a mão e ligo o rádio. Estática enche o ar, seguida por murmúrios indistintos que parecem ecoar de alguma dimensão desconhecida. Inicialmente, ignoro-os, focando minha atenção no trabalho diante de mim. Mas à medida que a noite avança, os murmúrios se intensificam, transformando-se em palavras formadas por vozes sussurrantes. Aterrorizado, lentamente me aproximo do rádio, meus dedos tremendo enquanto ajusto o sintonizador. As palavras ganham forma e significado, revelando mensagens sinistras e ameaçadoras que ecoam pelas paredes do posto de gasolina abandonado. É como se o próprio ar estivesse impregnado com a energia sombria do passado, clamando por atenção. Engulo em seco, minha mente lutando para compreender o que está acontecendo. As vozes no rádio não são de origem terrena, são os sussurros dos espíritos inquietos e vingativos, cujas almas foram aprisionadas neste lugar devido a uma tragédia esquecida. Arrepios percorrem minha espinha enquanto percebo que não estou sozinho. Os fantasmas do passado emergem das sombras, suas formas distorcidas dançando ao meu redor enquanto clamam por justiça. Eu me vejo cercado por forças além do meu entendimento, lutando para manter a sanidade em meio ao caos sobrenatural que me envolve. À medida que a noite avança, os ataques dos espíritos malignos se intensificam, sua presença esmagadora preenchendo o ar com uma sensação de terror palpável. Cada sombra parece ocultar uma ameaça iminente, cada suspiro carrega o eco dos mortos. Mas apesar do medo que me consome, uma determinação feroz se acende dentro de mim, alimentando minha coragem enquanto enfrento os horrores que me rodeiam. No auge da escuridão, descubro a verdade sombria por trás da tragédia que assombra o posto de gasolina. É uma revelação que me deixa paralisado de horror, uma verdade que desafia minha compreensão do mundo. Mas mesmo diante do conhecimento perturbador, encontro forças para confrontar os espíritos com coragem e determinação, lutando pela minha sobrevivência contra todas as probabilidades. Com o nascer do sol, escapo do posto de gasolina assombrado, meu coração martelando no peito enquanto deixo para trás o horror que me consumiu durante a noite. Mas apesar de ter sobrevivido à provação, sei que os espíritos ainda me perseguirão, deixando uma sombra de incerteza sobre meu destino. E assim, a história chega ao seu fim, mas as sombras do passado continuam a me assombrar, lembrando-me de que o mundo está cheio de mistérios que jamais compreenderemos completamente. E enquanto me afasto do posto de gasolina abandonado, sei que minha jornada está longe de terminar, pois os segredos sombrios do passado são como grilhões, amarrando-me ao destino incerto que aguarda adiante. A noite se desvanece, mas as memórias do que aconteceu no posto de gasolina permanecem gravadas em minha mente. E assim, eu, um escritor em dificuldades, parto em busca de novas histórias para contar, sabendo que as sombras do passado nunca estão muito longe, esperando pacientemente para serem despertadas mais uma vez. A noite cerrada envolve o posto de gasolina, transformando-o em um enclave sombrio no deserto. Suas estruturas parecem se curvar diante da escuridão, as luzes fracas lutando para penetrar o véu noturno. O vento sibila entre as bombas de combustível, trazendo consigo um odor ácido de gasolina e uma aura de desolação. A chegada do jovem casal, com seus rostos pálidos e expressões ansiosas, apenas acrescenta um ar de inquietação ao ambiente. Daniel, o funcionário do posto, observa a cena com uma mistura de nervosismo e desconfiança. Seus olhos percorrem os cantos escuros, buscando sinais de perigo iminente. Quando o proprietário, o Sr. Paulo, emerge das sombras com um sorriso forçado, Daniel sente um calafrio percorrer sua espinha. A oferta do Sr. Paulo de um quarto para o casal parece mais uma armadilha do que um gesto de hospitalidade. À medida que a noite avança, o posto de gasolina revela seus segredos mais sombrios. Estranhos ruídos ecoam pelos corredores vazios, como sussurros vindos das profundezas da terra. Sombras dançam nas paredes, contorcendo-se em formas grotescas que desafiam a lógica.
O comportamento do Sr. Paulo torna-se cada vez mais errático, sua voz assumindo um tom sinistro que faz o coração de Daniel acelerar. Determinado a desvendar o mistério do posto, Daniel decide explorar os túneis subterrâneos, onde o verdadeiro horror aguarda. O que ele encontra lá embaixo é mais terrível do que jamais imaginou, uma série de salas secretas, adornadas com instrumentos de tortura e mesas de dissecação macabras. E então, o plot twist se revela. O Sr. Paulo não é apenas um serial killer, mas um alquimista demente, obcecado em criar uma forma de vida superior através de experimentos grotescos. Os corpos das vítimas são utilizados como cobaias em seus rituais profanos, enquanto ele busca desesperadamente o segredo da imortalidade. Confrontado com o horror indescritível diante de si, Daniel é forçado a enfrentar seus próprios medos e fraquezas. Ele percebe que, para sobreviver, terá que lutar não apenas contra o Sr. Paulo, mas contra os demônios dentro de si mesmo. No clímax arrepiante, Daniel e o jovem casal lutam pela sobrevivência contra o Sr. Paulo e suas abominações criadas em laboratório. Em meio ao caos e à carnificina, eles conseguem escapar do posto de gasolina, deixando para trás o horror que lá reside. Mas mesmo quando o sol nasce no horizonte, Daniel sabe que o mal ainda está lá fora, esperando pacientemente nas sombras, pronto para retornar quando menos esperado. E enquanto ele se afasta do posto de gasolina, uma sensação de desespero o acompanha, pois ele sabe que, embora possa ter escapado da morte esta noite, ela ainda o espreita nas sombras, aguardando sua próxima oportunidade de se manifestar. Em uma noite sombria, eu e meus amigos nos reunimos em frente ao posto de gasolina abandonado. Eu, Lucas, liderava o grupo, segurando a lanterna com mãos trêmulas enquanto olhava para as sombras que dançavam ao nosso redor. O vento gelado aumentava a tensão no ar, e todos nós buscávamos demonstrar bravura diante do desafio proposto. Decididos a enfrentar nossos medos, adentramos o posto de gasolina com cautela, nossas vozes ecoando pelas paredes descascadas e janelas quebradas. À medida que explorávamos os corredores vazios, os murmúrios do passado pareciam sussurrar em nossos ouvidos, alimentando o medo que crescia em nossos corações. De repente, uma figura pálida emergiu das sombras, suas feições distorcidas em um sorriso sinistro. Era o antigo atendente, agora transformado em uma aparição fantasmagórica, cujos olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Ele nos advertiu sobre os perigos que nos cercavam e nos desafiou a descobrir a verdade por trás das assombrações do posto de gasolina. Intrigados e amedrontados, seguimos as pistas deixadas pelo antigo atendente, mergulhando cada vez mais fundo nos mistérios sombrios do local. Enquanto desvendávamos os segredos ocultos, uma revelação perturbadora nos aguardava. O antigo atendente não era uma alma perdida, mas sim uma entidade maligna que nos atraiu para seu covil. A verdadeira natureza do posto de gasolina foi revelada quando nos deparamos com os espíritos aprisionados, cujos gemidos ecoavam pelas paredes. O atendente maligno se alimentava do medo e da angústia dos intrusos, consumindo nossa energia vital para sustentar sua existência tortuosa. Confrontados com um inimigo tão terrível, percebemos que estávamos presos em um jogo mortal do qual não podíamos escapar facilmente. Determinados a sobreviver, unimos nossas forças e enfrentamos os perigos que nos rodeavam, lutando contra as forças sobrenaturais que nos ameaçavam. No clímax da história, me vi diante do atendente maligno, cujos olhos brilhavam com uma malícia insondável. Em um confronto épico, confrontei meus medos mais profundos e enfrentei o atendente em uma batalha de vontades. Finalmente, com um último esforço heróico, consegui derrotar o atendente maligno e libertar as almas aprisionadas. No entanto, apesar da aparente vitória, uma sensação de inquietação permaneceu, sugerindo que o mal do posto de gasolina não foi completamente erradicado. Enquanto deixávamos para trás as ruínas do posto de gasolina, sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. Nossas experiências nos mudaram para sempre, deixando cicatrizes invisíveis em nossas almas e um resquício de terror que nos assombraria pelo resto de nossas vidas. No dia seguinte, acordei sobressaltado, meu corpo ainda tenso pelo horror da noite anterior. Ao olhar pela janela, vi o sol nascendo no horizonte, banhando o mundo em uma luz suave e tranquilizadora. No entanto, apesar da aparente normalidade do novo dia, não consegui me livrar do pressentimento de que algo estava errado. Enquanto tentava retomar minha rotina diária, percebi que as coisas ao meu redor pareciam fora de lugar. Os rostos das pessoas na rua pareciam distorcidos e indistintos, e os sons do ambiente se misturavam em uma cacofonia dissonante. Eu me sentia como se estivesse preso em um pesadelo do qual não podia acordar, lutando para distinguir entre a realidade e a ilusão.
Determinado a encontrar respostas, decidi revisitar o posto de gasolina abandonado, na esperança de descobrir a verdade por trás de minha experiência aterrorizante. À medida que me aventurava pelas ruínas escuras, me deparei com os espíritos aprisionados mais uma vez, suas formas fantasmagóricas dançando ao meu redor em um frenesi macabro. De repente, o atendente maligno surgiu diante de mim, sua presença sinistra enchendo o ar com uma aura de malícia e perigo. Ele se aproximou lentamente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Recuei instintivamente, meu coração martelando em meu peito enquanto lutava para manter a compostura. Em um momento de coragem desesperada, confrontei o atendente maligno, exigindo respostas sobre o que estava acontecendo. Ele sorriu enigmaticamente, suas palavras ecoando como um sussurro sinistro. Ele revelou que o posto de gasolina era um ponto de convergência entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, um lugar onde as almas perdidas eram atraídas para se alimentar do medo e da angústia daqueles que se aventuravam lá. Horrorizado com a revelação, me vi preso em um pesadelo vivo, minha mente girando em confusão e desespero. Lutei para entender o que estava acontecendo, mas minhas perguntas permaneceram sem resposta enquanto o atendente maligno se aproximava cada vez mais. Em um último ato de desespero, fechei os olhos e me concentrei em minha determinação de sobreviver. Recusei-me a ceder ao medo que me consumia, encontrando forças dentro de mim mesmo para enfrentar o perigo iminente. Com um grito de desafio, me lancei contra o atendente maligno, minha determinação inabalável me guiando através da escuridão. Em um instante de clareza, percebi que a chave para derrotar o atendente maligno estava dentro de mim mesmo. Lembrei-me das lições de coragem e determinação que aprendi ao longo de minha jornada, e canalizei esses ensinamentos em um poderoso golpe final contra o mal. Com um estrondo ensurdecedor, o atendente maligno foi dissipado em uma nuvem de fumaça negra, sua presença sinistra desaparecendo lentamente no ar. Me vi livre do perigo imediato, mas sabia que minha batalha estava longe de terminar. Enquanto o sol nascia no horizonte, ergui-me das cinzas do posto de gasolina abandonado, minha determinação inabalável me guiando em direção a um novo dia. Sabia que a luta contra o mal era uma jornada contínua, e estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino reservasse para mim. E assim, enquanto o sol nascia sobre o horizonte, parti em minha jornada, pronto para enfrentar o desconhecido com bravura e determinação. Pois sabia que, enquanto houvesse luz no mundo, o mal nunca poderia prevalecer.